sexto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, a professora Márcia Ferreira, de Língua Portuguesa, e vamos a mais um assunto, da nossa disciplina. Na aula passada, nós estudamos denotação e conotação. Eu percebi que vocês aprenderam legal esse assunto, Fiquei muito feliz com a nossa aula, com a nossa revisão. Por que esse assunto foi passado antes? Porque esse assunto que a gente vai estudar agora, ele tem muito a ver com a denotação e a conotação, tá? Nós vamos estudar na aula de hoje as figuras de linguagem. Vocês já ouviram falar em figuras de linguagem? Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês, para que a gente possa estudar essa aula de hoje. Ou linguagem figurada, como você queira falar, Tanto faz, linguagem figurada ou figuras de linguagem, é a mesma coisa, tá? E o que é essa figura de linguagem, professora? As figuras de linguagem, eu trouxe aqui um conceito para ti, tá? As figuras de linguagem são recursos usados na língua portuguesa para fazer com que as mensagens emitidas por nós sejam mais expressivas. Portanto, as figuras de linguagem são recursos linguísticos, por meio dos quais damos ao texto maior expressividade, emoção e ênfase. Olha só, para quem não entendeu o conceito. As figuras de linguagem nada mais são do que os recursos que nós utilizamos para dar maior expressividade, maior emoção e maior ênfase aos textos, ou aquilo que a gente quer dizer. Nós utilizamos muito essas figuras de linguagem no nosso dia a dia, tá bom? E quais são os tipos de figuras de linguagem? Gente, nós temos muitas figuras de linguagem. Essas aqui são só algumas que nós vamos estudar, tá bom? Comparação, metáfora, metonímia, catacrese, elipse, pleonasmo, anacoluto, antítese, ironia, eufemismo, hipérbole, prosopopeia ou personificação, tá? São essas as 12 figuras de linguagem que nós vamos estudar hoje. Tudo isso, professora? Tá, vamos estudar uma por uma, vamos estudar devagar, para que você possa entender direitinho esse assunto, tá bom? Vamos começar aí com a ironia. Que figura de linguagem é essa, professora? A ironia é o recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Olha o exemplo. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Ora, se ela entrou sem cumprimentar ninguém, ela é uma pessoa educada? Não. Então ele usa o termo que pessoa educada, querendo dizer o contrário disso, querendo dizer que ela é mal educada. Deu para você entender a ironia? Tá? É você afirmar uma coisa querendo dizer o contrário dela. Agora, nós vamos ouvir um sucesso de Nayara Azevedo, em que ela deixa bem claro esse tom irônico que nós utilizamos nessa figura de linguagem. Tranquilo? Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Percebam que nesse sucesso de Nayara Azevedo, ela usa a palavra lixo com um tom irônico. Para que ela usa com tom irônico? Para que fique bem claro que ela está afirmando uma coisa, querendo dizer outra, não é verdade? E em outro momento ela diz, então, é aqui o seu futebol de toda quarta-feira, Ou seja, ele não está no futebol. Ela se utiliza do tom irônico para dizer que ela sabia que ele não estava no futebol, Afirmando uma coisa, querendo dizer outra. E pelo contexto, a gente consegue entender o que ela quis dizer. Tranquilo? E a metáfora? A metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual.
com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Na metáfora, ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. Aqui no exemplo você vai entender melhor o que é essa metáfora. Ó. Seus olhos são estrelas. Olha só a comparação que ele está fazendo dos olhos com as estrelas. Mas os olhos são realmente estrelas? Não, ele não quer dizer que os olhos são estrelas, aquelas que estão lá no céu. Ele quer dizer que os olhos brilham como uma estrela brilha. É isso que ela quer dizer. Portanto, isso é metáfora, tá bom? Agora, nós vamos ver a metáfora em um sucesso Trem-bala. A vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Ouça aí. O que ele quer dizer com trem-bala? Que a vida passa rápido e nós devemos dar atenção às pessoas que amamos, porque afinal de contas, rapidinho a vida passa. Então ela fez uma semelhança aí entre a vida e o trem-bala. A vida é como um trem-bala, é veloz, passa rápido, né? Entendeu aí por que a metáfora, né? E a prosopopeia ou personificação? Ela consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos, né? Olha, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim tem olhos? Jardim tem boca? Não, né? Mas o que aconteceu aqui? Ele atribuiu ao jardim o quê? Características humanas, dizendo que o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Tranquila a prosopopeia personificação? Agora nós vamos ver a prosopopeia, né? Através da letra da música do sucesso de Vitor Clay. Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Quando ele fala assim, o sol, vê se não me esquece, né? Ele está atribuindo característica humana para o sol, né? Algumas pessoas podem dizer que é uma metáfora, mas ele não escreveu essa música para uma pessoa amada, né? Não foi para uma carta para uma pessoa amada. Essa carta que ele fala foi escrita para o sol. E eu te provo isso, porque ele conta a história dessa música. Vamos ver a história? Tem gente que fala, tu escreveu pra uma mina que se chamava Sol, né? Se tu pegar a música e começar a cantar, ela é como se fosse uma carta pro sol mesmo. Falando, pô, ô sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Viu só? A carta foi feita para o sol, né? Para aquelas pessoas que gostam de ir à praia, de pegar onda, de tomar sol, né? Sol é um ser inanimado aí, que ele atribuiu características humanas, e isso é prosopopeia. E a antítese? A antítese é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Olha o exemplo. Os jardins têm vida e morte. Olha aí, vida e morte têm significados opostos. E é isso que é a antítese. Agora nós vamos ver a antítese. Aí na letra da música da Kel Smith, Era uma Vez, música linda. Era uma vez o dia que todo dia era bom.
Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Você percebe aí uma música muito bonita que nos remete à infância, né? Nela ela traz herói e vilão. Herói e vilão é o quê? Uma antítese. Por quê? Porque ela nos traz as palavras no seu sentido contrário. Herói e vilão. Ok? Deu para perceber a figura de linguagem na letra da música? Tranquilo? E a comparação. Muita gente confunde a metáfora com a comparação. A comparação, ela é uma forma explícita de comparar dois ou mais seres usando os conectivos adequados, tá? Quais são esses conectivos que são utilizados nessa comparação? Tal qual, assim como, que nem. O mais utilizado é o como, tá? O como, ele é o mais utilizado na comparação. Olha o exemplo aí, ó. Minha esposa é bela como uma deusa. Está fazendo uma comparação entre a esposa dele e uma deusa. Olha o como, o conectivo como utilizado aí. Ele era tão inteligente quanto um gênio. Ó, tão quanto. Isso é um conectivo que está fazendo uma comparação da inteligência dele com a inteligência de um gênio, né? É isso que é comparação, tá bom? E a metonímia? A metonímia é a troca de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. A metonímia ocorre quando se emprega a causa pelo efeito, o efeito pela causa e o instrumento pelo usuário, tá? Olha só aqui um exemplo para você saber da causa pelo efeito. Vivo do meu trabalho. O que quis dizer com vivo do meu trabalho? Do meu trabalho aqui é que ele vive, ele trabalha para que ele possa se alimentar, né? Do produto do trabalho, que é o alimento. Foi isso que ele quis dizer aqui, tá? Vivo do meu trabalho, ou seja, o produto do trabalho dele é o alimento, né? E o efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. Ele não bebeu a morte, ele bebeu veneno, né? Só que ele disse que bebeu a morte. Trocou aqui o efeito pela causa, né? O instrumento pelo usuário. Ó, os microfones corriam no pátio. Não eram os microfones que corriam no pátio. Eram o quê? Os repórteres que corriam no pátio. Isso é metonímia, tá? É a troca de um nome por outro. Em virtude de haver algum relacionamento entre eles, alguma relação entre eles. Então, vamos para a catacrese. Catacrese é uma metáfora já incorporada à língua, sendo por isso de uso corrente. Normalmente a catacrese nomeia objetos do nosso cotidiano, para os quais nunca se deu um nome específico, tá? Como mesa, xícara, boca, céu, né? A gente utiliza dessa forma aqui, ó. A gente vai nomear objetos do nosso cotidiano, tá? Dando um nome específico para eles. Por exemplo, asa de xícara. Não é a asa da xícara, é a alça da xícara, né? Mas aí nomeou com um nome diferente, ó. Perna de mesa, né? Céu da boca. Isso é catacrese. E a elipse é o quê, professor? A elipse, ela consiste na omissão de um termo facilmente identificado pelo contexto, tá? É você omitir um termo, ó. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Cadê o havia daí? Devia ter, ó. Na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados, né? Ou seja, omitiram o havia daí. Não aparece. Normalmente, saímos muito. Olha só, nós saímos muito, ou seja, omitiram aí
a palavrinha nós, que deveria estar ali, né? Então, isso é a elipse, a omissão de um termo, tá? E a gente percebe, identifica isso pelo contexto. Pleonasmo. Pleonasmo, ele consiste na repetição de um termo da oração ou do significado de uma palavra ou expressão, isto é, alguma informação é repetida desnecessariamente. Um instantinho, que tem um cachorro latindo aqui. Ele desceu lá embaixo para ver se você estava. Olha só, a repetição de um termo, tá? A repetição de uma palavra, de uma expressão, desnecessariamente desceu lá embaixo. Não, ele só desceu, né? Então, desceu lá embaixo, subiu lá em cima, saiu para fora, entrou para dentro. São pleonasmos, tá? São as repetições desnecessárias de uma palavra ou de uma expressão. Ok, gente, até aqui. Olha só, nós estudamos até aqui algumas figuras de linguagem. Lá no seu livro você vai encontrar esse assunto, tá? Como linguagem figurada. Você pode ir lá dar uma revisada no assunto, legal. Por quê? Porque você também vai fazer a atividade do livro didático sobre esse assunto, lá da página 173 a 176.